Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Elas na Escrita. Hoje eu tô aqui com duas autoras que eu admiro muito e a gente vai falar de um tema muito atual. Tô me sentindo muito atualizada no episódio de hoje, porque a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, crise climática e narrativas de mudança. A gente vai pensar um pouquinho aí, então eu tô com duas autoras bem engajadas no tema. Tô com a Gisele Mirabai e a Mariana Brecht. Falei seu nome certinho, Falou, Mariana? falou. Então sejam muito bem-vindas, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aí, antes de começar, vocês sabem que a gente faz aí uma leve mini bio para vocês saberem quem está aqui com a gente hoje. Então, eu vou apresentar para vocês primeiro a Gisele Mirabai, que ela é escritora, roteirista, doutoranda em ecocrítica na Universidade de São Paulo, autora de Guerreiras de Gaia e Machamba, que foi vencedora do primeiro prêmio Kindle de literatura e finalista do Jabuti. Ela é ativista de econarrativa. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, Isa. Estou muito feliz. Oi, pessoal. Muito obrigada. Vai ser um dia muito importante, até porque a gente está no contexto da COP, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com você e com a Mari também. Exato, e muito legal que eu tenho aqui duas autoras que sabem falar muito do assunto, né? E eu vou ficar aqui hoje quase como aquela ouvinte curiosa, a pessoa que está ali como ouvinte que vai entender o que vocês têm para dizer. E a Mariana Brecht é escritora, roteirista e designer de narrativas, jogos digitais. Ela é autora de Foi Acabar Bem na Nossa Vez, que foi publicada agora em 2025 pela editora Rocco, e é uma obra que coloca a crise climática no cerne do seu enredo. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Isa. Muito feliz em estar aqui com vocês. Oi, Gi. Sempre uma honra conversar com você. E oi, pessoal. Muito obrigada por estarem ouvindo sobre esse tema que é tão importante. Como bem lembrou a Gi, ainda mais nessa semana, nesse momento de discussões em torno do tema no contexto da COP. Exato. Antes da gente seguir, só uma curiosidade, eu achei muito legal que você é designer de jogos, que geralmente eu conheço escritoras, elas vêm sempre ali com muitas coisas relacionadas além da literatura, mas é muitas vezes artes cênicas, tem muitas atrizes, tem muitas roteiristas, jornalistas, designer de jogos digitais é a primeira que eu conheço além de escritora. Achei muito legal. E aí, gente, ó, antes da gente chegar ali no cerne da questão mesmo, a gente começar a falar do tema quente que importa, eu gosto ali de dar uma aquecida. Então, queria perguntar para vocês me falarem um pouquinho como que vocês chegaram até a escrita, como vocês chegaram até a literatura, como esse espaço da escrita, seja em roteiro, seja em outras formas de narrativa, seja na literatura mesmo, nos livros físicos, chegou para vocês e como ela foi se desenvolvendo até onde está hoje. Se vocês puderem me dar esse pequeno panorama. Então, Isa, é até interessante que eu estava contando hoje para um amigo, eu comecei a escrever por causa do meio ambiente. Foi o contrário, porque eu tenho contato com esse tema desde a Eco 92, assim, que acho que pegou a nossa infância um pouco, né? Eu lembro que eu fiz um trabalho sobre a Terra na escola, isso mexeu comigo. E eu tinha aquele contato com esse tema e eu queria... O primeiro livro que eu fiz, que nunca foi publicado, que é um livro de contos, chamava Como se Come uma Árvore. Que era uma menina buscando essa comunhão e ela ia para um parque e se alimentava de uma árvore. E teve uma greve na faculdade na época. Eu fiz artes cênicas, como eu falei, eu trabalhava no grupo de teatro da Prefeitura de Belo Horizonte, sou mineira, era o grupo da SLU, Superintendência de Limpeza Urbana. Então, eu ia em comunidade, praça, tudo para falar de reciclagem de lixo, reaproveitamento. Eu já trabalhava na arte com esse tema. E aí teve uma greve na faculdade, eu queria muito expressar mais, eu estava com muitas ideias. Era uma época ainda meio pré-internet, tá? E aí eu comecei a escrever o Guerreiras de Gaia nessa época, assim, porque eu queria organizar essas informações, esse pensamento. E isso foi o gancho que depois foi me levando para outras escritas, mas eu entrei na escrita muito por causa da temática ambiental. Ah, que legal, então foi desde o início já, né? Não foi assim que você começou e depois foi direcionando, né? Você já foi a semente mesmo. Tanto que a gente estava aqui conversando com a Mari, né? Ela falando que como essa semana as pessoas estão querendo conversar e saber do tema, que é algo que a gente fala tem muito tempo, né? Eu sempre tive vinculado, e o livro Guerreiras de Gaia, tá até aí, gente, tá? Tá atrás aí da Isa, foi meu primeiro livro publicado. Pra quem tá vendo, ó, não tá só ouvindo, tem um livro aqui atrás de mim que é da Gisele. Isso. Esse livro, ele começou a ser muito adotado em escola. Até hoje ele é adotado, ele já está na segunda editora, vai para a terceira. E foi ele que me levou ao público, na verdade, que eu podia conversar sobre isso, trocar ideias. E isso também me levou ao estudo depois, porque eu estava falando já muito em escola sobre isso. Eu falei, eu preciso de uma sistematização acadêmica mesmo, e tempo de leitura, né? Escolher isso, de estudar, para eu poder ter uma propriedade do que eu estou falando com esses jovens nas escolas. Então, eu acho até para mim, assim, obviamente,
tenho uma afeição e uma paixão e uma necessidade da escrita, mas para mim é vinculado, é engraçado, é vinculado à questão da natureza. Legal, faz total sentido, então, com onde você está hoje, né? Com certeza. E para você, Mari, como foi esse início? Muito lindo, Gi, não sabia dessa história, adorei. Nossa, meu início é difícil, né? Hoje, uma amiga me perguntou essa mesma coisa de quando eu comecei a me preocupar com o meio ambiente. Eu falei, cara, é difícil traçar uma régua assim, e falar, foi nesse dia. Eu acho que com relação à escrita, a mesma coisa. Mas assim, eu sou formada em audiovisual e com especialização em roteiro, né? Então, a escrita sempre teve ali no meu ofício. Eu sou designer de narrativas para jogos, mas o grosso do meu trabalho é escrever roteiro, escrever diálogo, escrever ficha de personagem. Então, tá ainda muito ligado com a escrita. E aí, enfim, eu tinha estudado isso na faculdade. E em 2018... eu comecei a escrever meu primeiro romance, que foi o Brasa. Mas aí era aquela coisa, né? Não engatava. E aí eu ganhei um edital, o PROAC, para escrever o Brasa. E aí o PROAC ajuda muita gente. Né? Muito, E aí eu tinha que escrever sim ou sim, né? Senão eu tinha que, enfim, prestar contas pro Estado. E daí surgiu meu primeiro romance, assim, né? Que eu me tive que tomar um fôlego e escrever. Depois eu juntei alguns poemas no Labirinto, que é um livro-jogo, na verdade, coletânea de poemas, mas que aí tem poemas que datam desde 2012, assim, que resgatam, essa outra semente da minha escrita, que é a poesia. E depois escrevi um infantil. Então, acho que como para mim também é difícil falar, eu comecei na poesia, comecei no roteiro, comecei no romance, eu também acabo navegando entre todas essas áreas, sabe? Esses tipos de escrita. Por diferentes gêneros, né? E aí, perguntando para vocês também, a gente está falando de diferentes gêneros, diferentes linguagens, por exemplo, a Gisele veio das artes cênicas, tem roteiro, tem essa parte agora da ecocrítica, que você está na academia, então escrevendo para o lado mais acadêmico, a Mari também, contando aqui para a gente que passou pela poesia e outras narrativas, como essas diferentes linguagens e essa parte do clima, justamente querer trazer um movimento atual, entrelaçando essas linguagens, influencia o modo de vocês de escrever, isso influencia de alguma forma, influencia ali de forma pensada mesmo, é um pouco inconsciente, misturando tudo ali e chegando em como vocês criam as narrativas. Uau, quer começar, Mari? Posso começar. Jogo pra ela, porque senão a gente cria uma dinâmica. É verdade. Vira e mexe, a gente cria esse passo a passo. Não, eu acho que eu posso começar, até porque essa resposta tá bem fresca, assim, na minha cabeça, porque, até já fazendo um jabá, eu acabei de lançar também um EP, né, um álbum de canções e poemas que chama Intraterrestres, Haverá Vida na Terra, que é um projeto musical que eu fiz com um amigo de São Roque, Matheus Pezota. E aí esse projeto justamente surgiu de uma vontade minha e depois também do Mate, da gente questionar a linguagem com relação à crise climática. Então é uma coisa que eu já, enfim, faço bastante no meu livro, né, no meu romance Foi Acabar Bem na Nossa Vez. E aí extrapolei nesse projeto de álbum, porque eu acho que, e é uma coisa que eu quero muito te ouvir depois também, Gi, sobre isso, mas para mim, para a gente escrever a crise climática, até, eu também estou na academia, né, mas eu estou engatinhando muito mais que a Gi, que eu tranquei meu mestrado e tal, enfim, depois a gente chega em gatilhos, mas depois a gente chega nesse tema se a gente quiser. Mas, assim, o tema do meu mestrado e uma tese na qual eu sigo acreditando é que a crise climática ela é uma ruptura narrativa. Então, ela não só nos provoca a mudar de modo de vida, a mudar de sistema, mas também a contar novas histórias e encontrar novas formas de contar histórias, né? Então, a gente que vem do cinema e nos jogos, assim, talvez até mais, a gente ouve muito falar, por exemplo, da jornada do herói. Que, para você contar uma história, você tem que ter, né, ali aquela pessoa, normalmente um homem, que sai da sua casa e aí vai e enfrenta o mundo e aí volta com a solução, né, com o elixir, e aí é recebido de volta em casa. E aí eu comecei a olhar para aquela estrutura que estava tão presente, né, nos meus meios e falei, cara, mas veja bem, se a gente está falando de crise climática, para começo de conversa, não vai ter casa para ele voltar. A casa está alagada, a casa foi tomada por um terremoto, a casa está incendiada. Depois que é um problema coletivo, não tem um herói que vai resolver, tem um povo que vai resolver, né?
E por aí vai, enfim, não vou me estender muito nesse assunto, porque, como eu disse, é o tema do meu mestrado, assim, tem muito o que falar. Mas já foi uma busca de linguagem que eu tentei romper no meu romance, né? Então, em vários momentos eu trago um protagonismo coletivo, eu trago um protagonismo não humano, ou mais que humano, dependendo da terminologia que a gente quiser usar, já questionando um pouco essas estruturas. E aí eu também acabei indo para música, né? Ou no caso dos intraterrestres, justamente essa coisa meio esquisita, assim, essa mistura entre poesia e música, e quando a gente faz show também é performance, também é jogo, porque eu acho que também é uma provocação. Achei muito lindo quando a Gi falou que né, a ecologia levou ela a escrever, porque eu acho que a ecologia faz isso mesmo, assim, né? A crise climática provoca a gente à ação, e a ação no lugar de romper todas as caixinhas, todas as fronteiras que a gente conhece, né? Você fala, não, o que a gente está fazendo até agora claramente está errado. E achei muito interessante você trazer essa ideia de quebra de narrativa. Eu não tinha pensado nisso. Como a crise climática realmente é uma quebra de narrativa, porque tira a gente todo o eixo do que é esperado, né? Exato, E aí, assim, como a gente está falando de uma mudança no conteúdo, a gente também tem que falar de uma mudança de forma, né? Então, para mim, essa é a busca. Achei uma ótima pergunta. É muito legal. E para vocês, Gi? Para mim foi perfeito ela falar primeiro, que aí organizou os filamentos, né, de pensamento, porque primeiro queria dizer que a gente está aqui no podcast de literatura, o melhor lugar, mais lindo, mais sexy, mais legal para falar de crise climática é a arte, porque é onde a gente pode projetar imaginários. Uhum. É onde eu tenho licença poética para abordar da forma como a minha criatividade acessar esse tema, né? E eu acho que a gente realmente está com uma carência de imaginários. Eu sempre falo isso, a gente vem da distopia, que ela vem de um catastrofismo, que é como os dados da ciência, de como isso tudo começou, foram traduzidos pelo jornalismo, sempre numa linguagem catastrófica que causa paralisia. E eu acho que a Mari e eu também, a gente conseguiu, através da academia, ter acesso a pensadores dessa temática dentro da arte, que é como, né, uma abertura assim, de percepção, digamos assim. E quando a Mari traz a questão da jornada do herói, atravessa muito o meu trabalho, porque assim, eu adoro o meu objeto de pesquisa, que é o Drummond. Eu pesquiso lírica, como que o Drummond, desde a década de 60, né, quando ele já estava no Rio, pós-mineração, vivia como cronista de jornal, ele trabalhou o sublime, o apocalipse e a utopia nos poemas dele. Exatamente essas três coisas, porque não era só na distopia, ele trazia esse apocalipse, trazia também um sublime, e como ele conseguia trazer ironia e humor, que é o que falta também. Quando a gente está falando disso, é como se a gente tivesse um fechamento criativo, assim, uma carência de linguagem e de talvez um letramento ou uma ponte para acessar esse tema. E é legal porque é quase como se fosse um proibido ter essa ironia e humor, né? Sobe a ponte do tema sério, então tem que ser falado de forma dura. E aí voltando no início da fala, que bom que a gente trabalha com a arte, porque a gente tem que trazer isso, mas a nossa liberdade enquanto pensador e pensadores futuros, inclusive, né? De construtores de futuros imaginários. Quem pode fazer isso somos nós. Exato. E essa pesquisa que é na literatura, o meu trabalho do dia a dia, assim como a Mari, é em cinema, é em roteiro de cinema, então acaba que eu dou muita vazão a essa pesquisa, dando aulas, cursos, masterclass para roteiristas, e essa é uma questão que desde o início ela surge, mas e a estrutura, né? Então, a gente tem hoje, como a Mari falou, a gente pensa ferramentas, porque assim, se você pensa a jornada do herói, este homem, né, vou dizer assim, mas não estou falando de gênero aqui, ele sai e ele age nesse mundo e já parte de um mundo que é uma separação entre natureza e cultura. A forma como esse homem age, ele conquista, já é uma narrativa de dominação, seja o que quer que ele conquiste. E a gente tem trazido no cinema outras narrativas, outras formas de estrutura para pensar isso. Eu vou trazer uma agora que se chama Kishotenketsu, por exemplo. A Kishotenketsu é uma estrutura oriental, né, de pensar as narrativas, e que ela já nasce
de um pensamento onde um só não se destaca. Eu vi até uma Que legal. uma aula maravilhosa sobre isso, onde fica meio até feio, porque o Kishotenketsu já é um pensamento que a conquista ela é comunitária. É o bem daquele lugar, é o bem daquela ilha japonesa. É o bem. Então, a partir daí já não tem um que se destaque, que ele é especial. Você já corta uma narrativa de um indivíduo especial para uma narrativa de comunidade. Ou se algo vai ser feito em prol desse bem comum. Então, isso é muito legal, é uma porta de entrada. A gente fala muito também da Ursula Le Guin, A Teoria da Bolsa de Ficção, que é esse livro maravilhoso, que eu sempre recomendo muito, que ela fala... ela até relaciona, assim, esse herói com o butolismo, né? Ela traz um termo da Virginia Woolf, que é para falar assim... Ele é embotado, ele é pontudo. E por que a gente não conta narrativas, em vez de ser da lança, dessa coisa que aponta, a gente conta narrativas de bolsa? O que seriam narrativas de bolsa? Ela traz a imagem da pré-história e dessa mulher colhendo aveias, assim, num pacotinho. E ela tinha outro pacote para carregar seus filhos. E elas sentavam ali à noite para contar histórias ao redor da fogueira. E todo mundo estava interessado. Mas quando chegava o caçador de mamute para matar e saía sangue, essa narrativa, ela capturava as outras. Mas que neste momento a gente precisa recuperar essas narrativas da bolsa, né? Que elas são narrativas que cabem em nossos patuás, nossas crenças, nossos imaginários, nossas alegrias. E isso mexe com toda uma estrutura de se contar história. Não é fácil, né, Mari? É muito legal conhecer esse conceito, não conhecia. É fantástico. E aí, trazendo outro conceito, que é esse que a gente... Sei que Mari gosta muito também, que é o ficar com problema da Donna Haraway. A gente está tendo muita pressa para responder. O mundo realmente precisa dessa pressa. A gente precisa trabalhar com mitigação. E a gente precisa trabalhar com adaptação, porque a crise climática já está acontecendo. Mas essa carência de imaginário, eu acho que também se dá por a gente estar um pouco atrasado demais. Para a gente estar falando disso aqui na COP30, a gente já está tentando e está precisando falar disso há muito tempo, em todas as áreas. Na música, no cinema, na literatura, no teatro. Eu vejo uma carência e, assim, acho que o nosso papel agora enquanto artistas é trazer essas histórias e também, enquanto estudantes, né, desse tema, trazer esse letramento de novas palavras para interpretar novos sentimentos. Eu sempre brinco que o Drummond... Vou falar só mais isso, tá? Que eu falo muito. Não, eu brinco que o Drummond... por exemplo, o Drummond, eu trago esse termo, solastalgia. O solastalgia é você sentir pela perda de uma paisagem que você ama muito, que você é ligado na sua infância, na sua vida. E o Drummond perdeu o pico do Cauê. Ele perdeu a montanha dele. A montanha que ele cresceu, abria a janela lá em Itabira, estava lá, não está mais. Essa montanha foi roubada pela mineração. E como que isso impulsionou a poesia dele? E nós temos esses sentimentos. A gente ama uma planta, a gente ama um lugar, a gente ama pessoas, a gente ama a vida, a gente ama o nosso corpo. Então, eu sinto que está faltando essas narrativas, a Mari trouxe, interhumanas, de seres viventes não humanos, para a gente não achar que é só no lugar do panfleto. Que tem muita coisa e muitos amores para a gente trazer à tona nesse momento. Nossa, muito legal sua fala, porque ela foi se conectando muito com outra pergunta que eu ia fazer, que eu ia perguntar justamente vocês, enquanto escritoras, qual o papel da literatura, né, nesse espaço de falar sobre o clima e como vocês lidam com esse tema sem cair, por exemplo, no panfleto, sem cair no panfletário e lidando com um público que às vezes é um público mais leigo ou que às vezes pode ter um afastamento com o tema, sabe? Quando a gente já pensa em narrativas sobre ecologia, sobre clima, sobre natureza, tem gente que coloca um pezinho atrás. Então, quando vocês vão escrever, como vocês lidam com isso tudo? Vocês pensam nesse público, pensam no leitor, como vocês tentam encaixar essa escrita e narração de vocês nesse contexto que a gente está hoje, onde, como a Gisele falou, não tem muita gente escrevendo sobre isso, faltam às vezes livros, faltam obras, então como vocês pensam essa criação de vocês? Eu tava com uma ideia aqui que tá muito conectada com o que a Gi falou. Posso começar? Claro. Depois a gente muda, reverte a dinâmica de novo. Mas, só para, enfim, te celebrar que o que você falou foi muito lindo. E eu queria só trazer um exemplo, porque você sabe que eu sou muito fã da teoria da bolsa da ficção. E eu acho muito difícil encontrar exemplos de histórias contadas nesse formato, assim. Vocês podem dar um exemplo, explicar um pouquinho melhor pra gente o que seria uma história, assim, essa história da bolsa?
Sim, eu posso até só trazer, eu estava numa reunião agora falando disso e fizeram a mesma pergunta. Eu trouxe, por exemplo, o Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Exato. Estou trazendo filme porque, né, a gente pode pensar em livro, mas é porque eu saí dessa reunião sobre filmes. O Dias Perfeitos seria uma história da Bolsa. O que que o protagonista quer? O que que ele tem que conquistar? A gente tem um protagonista que é pautado por olhar o céu, por olhar o tempo, que escolhe o emprego menos importante de todos e que ele é pautado pela bolsa da sua rotina. Que é o naco de céu que ele pega, é o almoço dele no parque, é o olhar para um outro humano. Ele vai e essa narrativa é construída e você se identifica com esse personagem. Porque esse espaço de apenas existir e celebrar a existência, ele existe na gente também. A gente não está dando espaço para contar esse tipo de história. Sim. E é um filme que até hoje tem muito público, as pessoas gostam, celebram esse filme. Não, né? Foi um dos que eu mais gostei de ver recentemente. Legal. Esse filme é maravilhoso. Ele contempla as canções, né? Que ele a gente sai com essa sensação de, a vida pode ser outras coisas. Né? Era justamente o exemplo que eu ia trazer também. Eu amo esse filme, amo. E também no mundo dos jogos, tem um jogo que acho que assim, foi o único caso que eu vi em que a autora falou, tipo, eu usei a teoria da bolsa como framework, assim, né? Como modelo de roteiro. Que chama mutazione, é tipo mutação em italiano. E não sei se as pessoas ouvintes jogam, mas é um jogo lindo, assim. Eu acho que até é um jogo que ajuda a gente a sair um pouco daquele clichê de jogos estão no lugar de violência, né? São uma arte menor, tal. É um jogo maravilhoso que a autora usou a teoria da bolsa para estruturar a narrativa, e é um jogo sobre comunidade, sobre amor, sobre conservação do espaço, enfim, maravilhoso. Então, também fica essa dica. E é um jogo sobre fofoca, tem muita fofoca, o que faz parte também de formar uma comunidade, né? Mas o que eu estava pensando para já voltar para a pergunta da Isa, né, sobre como a gente faz para esse assunto não ser panfletário e ele se conectar mais com as pessoas leitoras, eu pensei em alguns caminhos, assim, quando a gente estava falando, né, de que todas as formas de arte precisariam estar falando desse tema, mas a gente está... Porque para mim, assim, é o tema, né? Se a gente não fala de crise climática, do que a gente vai falar? Se a gente não está falando da condição material da nossa existência, do que a gente vai falar? E sabendo que, assim, né, a crise climática, ela está ligada diretamente relacionada à questão racial, à questão do feminismo, do patriarcado, a questão dos direitos queer, enfim, né? Ela está relacionada a tudo isso porque ela está falando, de novo, das condições físicas da nossa existência e que, como a gente sabe, os vetores ai, me fugiu a palavra. Socorro, de opressão, eles só se acumulam, né? E eu acho que, enfim, a crise climática faz com que todos acaba acentuando todos os outros, né? Mas, enfim, não era disso que eu queria falar. O que eu queria falar é que justamente você traz muito isso no seu livro também, sim, né? Essas diferenças sociais e tudo, como isso afeta quem tem direitos, quem tem, né? Isso, exato. Porque não é, né, aquela coisa de ficar, a gente tá todo mundo no mesmo barco. Não, galera, tem gente no iate e tem gente sem barco nenhum, assim, né? E com um corpo que não pode nadar. Então, né, vamos com calma nesse discurso. Mas eu vejo, enfim, né, vejo esse atraso no nosso discurso muito no fato de que é difícil receber esse discurso da crise climática, né? É uma pauta ansiogênica, assim, é um assunto que deixa as pessoas ansiosas. Então, assim, várias pessoas com quem eu converso, comunicadoras, já me falaram, Mari, a partir, sei lá, pessoas que falam de outros temas, né? Falaram, olha, quando a gente fala do tema da crise climática, né? Você tem aquela coisa dos números ali do Instagram, né? Que você vê. O número de visualizações cai drasticamente, porque é um tema... Se o Instagram como se você quisesse esconder, né? Exato. Claro que assim, eu não sei se o algoritmo está entregando da mesma forma ou não, isso é uma outra conversa. Vamos descobrir. Exato. Ó, até aí um tema de doutorado. Mas uma coisa que eu sei, assim, da minha experiência empírica é isso, que sempre que eu vou conversar com alguém sobre esse tema, meu livro fala de crise climática. Ai, sabe, já tem uma certa reticência, assim, porque é um tema que gera ansiedade.
é para gerar ansiedade. Eu diria que o termo nem é ansiedade, é clareza mesmo, né? Porque, enfim, se você não tá dissociado, você tá assustado, assim, porque as coisas estão realmente complexas e o futuro não se mostra muito gentil. Mas eu vejo muito essa como uma grande dificuldade, assim, que a gente tem como criadores, superar essa primeira barreira. E aí eu acho que, né, isso para mim vai junto com a coisa do não ser um discurso panfletário, né? Porque se a gente chega logo com o pé na porta, assim, claro que a gente vai enfrentar essa resistência. E aí, para mim, as ferramentas que eu encontro, pelo menos no romance, disfarçar essa história de crise climática em uma história de amor. E aí, claro que eu digo disfarçar é uma brincadeira, porque eu acho que a história, como eu disse, né, a história da crise climática tem tudo a ver com uma história de amor, porque a forma como a gente se relaciona romanticamente e também, né, com o universo que essa pessoa traz pra gente é também uma forma de comentário social, quando a gente, né, narra essas histórias. Então, para mim, trazer isso para uma história de amor é uma forma de levar essa história para um público mais mainstream, assim, né, um público mais vasto. E também, eu já passo a palavra para a Gi, uma coisa que eu me preocupei muito no livro foi não ter um discurso catastrófico, assim, né? Ter um discurso esperançoso. E eu digo, eu sempre, até quando eu escrevo dedicatória, eu coloco um beijo, um abraço esperançado, né? Porque eu acho que ele é um livro que tem esperança, mas esperança no sentido do esperançar do Paulo Freire, assim, né? Da coisa do... Não é uma esperança de, vou sentar aqui e ficar esperando o mundo ser salvo pela galera que tá ali na cópia. Tipo, não, alguma coisa eu tenho que fazer, alguma coisa eu posso fazer. É quase mostrando como essas pessoas estão. Você até falou da história de amor, mas é legal porque as histórias de amor, elas estão acontecendo enquanto a vida está acontecendo. Isso. Não importa se a vida é utópica ou distópica. Exato. E aí é legal porque a gente vai nessa história de amor, a gente vai acompanhando o casal, como você diz, mas vai acompanhando o que eles estão fazendo no dia a dia. Então, acho que é aí que entra esse esperançar que você falou. Que eles estão ali atuando, eles estão tentando fazer ali a diferença e fazendo alguma coisa no cotidiano deles, né? Que não é o sentar e esperar acontecer. Isso. É muito legal. Ah, muito bom. Eu fico escutando também a Mari, eu fico, eu tenho que lembrar de falar isso. E eu falei, eu tinha que estar com papel aqui para eu não esquecer. Vou pegar o gancho aqui, primeiro falar a questão do panfleto. Eu coordenei essa pesquisa agora, se chama Clima em Cena, a emergência climática em filmes de ficção brasileiros. Essa pesquisa a gente está levando para a COP. A gente é baseada numa pesquisa que já existe nos Estados Unidos pela ONG Good Energy, numa lente que se chama Climate Reality Check, que eles analisaram 250 filmes e todo ano, nos finalistas do Oscar, eles aplicam também essa lente. E pela primeira vez, ela tá sendo aplicada fora dos Estados Unidos no nosso cinema. E a gente tem um resultado parecido, eu vou divulgar aqui, 9% dos filmes que a gente viu, foram 33 filmes, estão tocam no tema, mas 57% dos nossos filmes têm temática ambiental. E isso é um dado muito diferente dos Estados Unidos, que eles trouxeram. Me parece bastante, né? Que a gente assim, então se você tem 57% dos filmes que estão falando de questão ambiental, mas só 9 falam de crise climática, vamos entender o que está acontecendo. As duas perguntas dessa metodologia são: a crise climática existe no universo do filme? Tem um personagem que sabe sobre isso? É uma metodologia baseada no teste de Bechdel-Wallace, que avalia se num filme 2 mulheres com nome conversam entre si sobre algo que não seja um homem. Sim. E isso vem melhorando essa presença dessas mulheres no filme nos últimos anos. Então, o que eu estou trazendo aqui, em primeira mão, é uma mini defesa do panfleto, que eu não tinha e agora eu tenho. Porque o que eu entendi? Outra forma de ver, né? Às vezes. E aquilo que eu falei, é um tema que a gente tem que estar estudando e muda, e fica com o problema, e muda a ideia e volta. O que essa pesquisa me ensinou? No Brasil, que é a coisa mais linda, se a gente tem 57% dos filmes falando disso, a gente tem personagens que estão lidando com essa consequência, que é plástico chegando nos Lençóis Maranhenses, devastação de território indígena, tudo que você pode imaginar, catadora de rua, só que a gente não tem relação disso como consequência de uma crise
global, por quê? E aí a gente foi tão fundo que assim, porque esses personagens, talvez eles não tenham acesso a um letramento científico, à educação. E isso, assim, eu até chamei a Mari ali, infelizmente não pôde, que ela estava no lançamento do livro, mas eu pude chamar os pesquisadores que trabalharam nessa interface, assistindo o filme, todos numa interface literatura, cinema, ecologia. Então, foi uma descoberta coletiva, digamos assim, que a gente entendeu que é importante, sim, relacionar o local ao global. Que é importante, nesse momento, falta assim você ver um filme e tá vendo um problema, fala assim, esse plástico tá vindo de não sei aonde, porque a gente vive um problema global de uma... E isso tá batendo aqui no meu quintal. Isso eu achei muito legal, assim, isso, eu tô trazendo aqui, eu escrevi isso no ensaio, mas eu tô trazendo aqui uma percepção pessoal minha. Assim. Mas é legal mesmo, porque como você disse, às vezes o problema tá lá, mas a gente não relaciona o problema ao problema maior, né? Exato. É como se ele tivesse solto. Exato. Então, se eu ver um filme, por exemplo, que os personagens estão lidando com uma onda de calor, e já por ser muito dramático, tudo que eles têm que adaptar ali naquela existência, hoje eu falo, esse universo do filme, ele precisa trazer para mim, espectador, que isso é causa de um aquecimento global e de uma... eu acho importante. Só que o que acontece, e a sua pergunta é maravilhosa por isso, a gente está com a carência de imaginário que eu falei. Você até falou, nossa, parece que a gente não pode trazer ironia, parece que a gente não pode trazer tesão, humor, né? E aí, pegando o gancho do que eu queria falar, vou fazer o jabá aqui, gente, leiam o livro da Mari. O meu jabá. Leiam o livro, porque... Mostra aí, Mari, ó, dá licença aí pra eles Vamos mostrar, gente, ele aqui, ó, tem uma capa, rosa ou alaranjada? É um rosa alaranjado. É um rosa, combina com o cenário. Um rosa bem lindo, combina com o cenário, foi acabar bem da nossa vez. Eu confesso que a primeira vez que eu vi a capa, olha que maluca, eu achei que a personagem tava com óculos de mergulho. Parece um pouco. Aí depois, quando eu fui ler o livro, eu entendi que é o óculos de realidade aumentada para jogos. Eu também, E é legal o seu mergulho, né? Também, simbólico, né? É verdade. E esse livro da Mari, Foi Acabar Bem na Nossa Vez, eu acho que é um livro que teve sucesso nesse quesito é um livro que ele trouxe, é uma história de amor, é uma história de pessoas que estão vivendo, como você trouxe, Isa, foi perfeito, você trouxe isso, não, porque a vida está acontecendo, né, a vida está acontecendo, então as pessoas se amam, se odeiam, fazem fofoca, briga com o vizinho, e isso é muito fundamental, porque eu vou até trazer um problema que a gente tem tido muito grande, e eu falo que esse problema não é só para nós, escritores, é um problema de leitura e de crise climática mesmo, que é o futurismo. A gente já aqueceu, nós já estamos aquecidos. Aí só que a gente ainda construiu o imaginário de quando a crise climática chegar, mas ela já está acontecendo. É porque parece, às vezes a gente embarca nesse imaginário distante, né? De quando, sei lá, eu era criança e estava lá na escola e um dia ela ia chegar. E até hoje eu tô aqui, um dia ela vai chegar. Né? Exato. E nós já estamos vivendo, as pessoas já estão tendo que se adaptar, né? Na crise climática, a gente fala isso porque tem um pensamento da mitigação, que tem que mitigar, né? Descarbonizar, que é muito difícil, na minha opinião, mantendo esse pensamento do mundo do herói, do lucro, do dominador, e essa narrativa de mundo que a gente tem, para mim, é muito difícil. E a gente tem a narrativa da adaptação, que já estamos aí, já está aqui, entendeu? E eu acho que a gente trazer do futurismo para cá já é um passo que vai ajudar muito a gente de exercícios como assim, o que isso significa para mim, se eu fosse contar uma história da minha vida diante disso, é uma história o quê? De negação, de humor, sabe? Começar a trazer para dentro, porque eu sempre digo assim, o mover, ele vem pelo comover, ele vem pelo coração. Então, eu acho que assim, parece meio naif o que eu tô falando, mas eu juro que faz sentido. Tá faltando conectar o coração, porque quando você traz o panfleto... É muito no tem que, ou vai chegar, o verbo, e é assim, é como isso me atravessa enquanto ser humano, e não importa o sentimento, porque pode ser, eu posso ter a ansiedade, eu posso negar, eu posso estar negando isso, e deixa eu reconhecer isso. Eu posso achar que é exagero, eu posso... Tá dissociando, né? Querer comprar falar, não, eu vou ficar milionária e comprar um bunker. E aí você vai se conhecer também perante o que está acontecendo. Então, eu acho que
A sua pergunta foi essa, né, Isa? Eu acho que foi. Às vezes eu também vou ouvindo ali, vou embarcando na história, né? Não me lembro. Porque eu anotei 3 pontos para falar mentalmente. Minha atenção é dispersa, gente. Eu embarco na história que eu tô ouvindo. E eu sou movida a anotar. Mas eu acho que era isso que eu queria trazer, assim, defendendo um pouco essa presença do panfleto, mas ela não determinando a história e não sendo a estrutura da história. Mas esse momento... Eu acho importante ter nesse momento, assim, até como país, até como ferramenta de educação. Assim, eu sei Faz que sentido, às vezes as pessoas vão estar ouvindo, vão falar, não, didatismo, mas alguns momentos isso também é uma ferramenta artística. Não faz né? sentido. Depois que você falou, realmente fez sentido, sim. Sim. Agora eu vou direcionar uma pergunta para Mari. Mari, quando você escreveu o seu livro, ele é uma história, uma narrativa que tem desigualdade, tem calor extremo, tem uma escassez. Quando você foi criar ali sua história, o ambiente onde eles vivem, como que você fez para contextualizar esse ambiente ficcional? A gente estava até falando, né, de criação, imaginários, com o ambiente que a gente tem hoje. E quais foram os seus desafios na hora de criar esse espaço onde os personagens estão vivendo? Eu acho que como a Gi falou, assim, né, é isso, meu livro fala de crise climática, mas ele se passa num mundo que é praticamente igual ao de hoje, sabe? Então, é um livro só para contextualizar, né, quem ainda não leu, ele se passa na cidade da Pedreira, né, no bairro da Pedreira, e aí já conto um pouco qual foi a inspiração para esse lugar, em São Paulo e em Barcelona. E esses 3 lugares surgiram um pouco da minha história de vida também, né? Que eu misturei no meio do livro. Eu só posso escrever sobre o que eu conheço, então foi o que eu trouxe para a história. Mas também porque eu tinha vontade de fazer um pouco esse panorama, né? E pensar, pô, e aí, como é que o pessoal no interior está vivendo? E o pessoal na metrópole tem vida em São Paulo? É possível? Eu adoro São Paulo. São Paulo foi uma cidade que me acolheu. Descobri muita coisa aqui em São Paulo, né? Mas quando a gente chega no discurso de crise climática, tal, faz calor, falta água, a minha vontade é sair de São Paulo. Todas as pessoas que podem, que têm uma condição financeira, estão saindo de São Paulo, né? Nossa, A gente isso está me lembra, acompanhando. desculpa, um adendo da pandemia, porque eu sou de Brasília, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, mudei em 2019. E aí tava eu e o Cris, meu companheiro, que a gente pensando, meu Deus, a gente tá no pior lugar que a gente poderia no meio da pandemia. Ai, meu Deus. Ai, sinto muito. Mas é isso, assim, né? E ao mesmo tempo na Europa, será que, né, a Europa vai estar blindada e vai estar usando aquela coisa do colonialismo verde, né? Vai estar usando o sul global para produzir o que eles necessitam e sem mudar os modos de vida? Mas será que na Europa só tem detentores do capital, como diz a Ana Rush, fazendo uma homenagem aqui à nossa amiga? Ou será que também tem pessoas pobres e precarizadas, né? Então eu me perguntei tudo isso e passei por esses 3 cenários. E aí, quanto ao ano, eu fiz muito esse exercício ético que a Gi propõe, a gente tá muito alinhadas. Que eu falei, bom, beleza, eu vou pensar crise climática. Meu primeiro impulso foi, né, por conta das histórias que estão aí no nosso imaginário, foi, vou escrever o quê? 2070? Aí eu falei, não, pera, 2030, porque eu preciso trazer esse senso de urgência com o meu livro, né? Acho que esse é o lado, então, panfletário, vou assumir, do meu livro, orgulhosamente panfletário, que é de falar, gente, isso aqui já tá batendo na nossa porta, né? Então, talvez em alguns momentos eu falei, cara, eu tô talvez exagerando. Né, porque meu livro se passa em 2032, 2033, e ele, apesar dele ser esperançoso, o mundo está numa situação crítica, né? Uhum. E várias coisas que eu coloquei ali, eu falei, nossa, acho que eu exagerei. Pesei E aí a mão. aconteceu ano passado. Olha aí. Sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi, por exemplo, e isso é uma coisa que me marcou, assim, mas é um detalhe. Tem uma fala entre 2 personagens que eles comentam o preço do café. Eles falam, nossa, mas você tá me servindo café? Sério? Que iguaria, sabe? Isso foi antes de ter aquele aumento absurdo, assim, no preço do café por conta da crise climática, né? Da redução das sacas e tal. E já estava acontecendo, então, e tá no livro, né? Então, assim, eu acho que várias coisas que estão ali
no final das uma contas... aproximação também da realidade, né? Você que já estava muito envolvida com o tema, querendo Exato, ou não por uma adivinhação, mas até você já estava com essa bagagem ali, quase sabendo o que ia acontecer, né? Exato, assim, uma intuição, mas, Uhum. né, com certeza baseada no concreto, assim, né? Mas aí, enfim, para voltar para sua pergunta, eu acho que esse contexto, então, né, de cidade do interior, São Paulo, e cidade europeia, daqui a 10 anos, 8 anos, foram muito inspiradas, é isso, né, dos lugares que eu conheço. A Pedreira, ela é baseada em São Roque, que é a minha cidade natal, e aí tem um aspecto do livro, assim, que é pouco comentado, mas que eu acho que é, como a Gi falou de novo, assim, intrinsecamente ligado à questão da crise climática, que é a questão da disputa de terras, né? Porque, assim, o Brasil, para mim, a disputa, o conflito de terras no Brasil é o conflito mais antigo que a gente tem, né? É verdade. E quem fica com a terra, quem ganha essa disputa, é quem vai definir nosso projeto de mundo. É quem vai definir o futuro. Então, por hora, quem está ganhando esse cabo de guerra é o agro, é a monocultura. E eles estão levando a gente para um futuro calamitoso, né? Para um futuro que não é possível, nem não é viável nem para a própria existência deles, assim, né? Enfim. Mas é isso, essa disputa que data ali, né, das capitanias hereditárias, desde que o Brasil foi invadido. A gente foi roubando terras dos povos indígenas. Na verdade, a gente está colocando um projeto de mundo. E aí, por isso, nesse livro tem também uma questão de conflito de terra, que é inspirado em um conflito de terra que aconteceu na Pedreira, que é um lugar que eu conheço bem ali em São Roque. E que, enfim, no qual rolou isso, por isso que também essa comunidade da Pedreira tem um pouco é muito inspirada do MST, MTST, né? Tem essa característica de movimento social, de coletivo e tal. Mas porque foi uma coisa que eu vi acontecer, e ninguém comentou, assim, nenhuma mídia comentou, foi uma questão completamente invisibilizada dentro do próprio território de São Roque. E de novo, assim, uma questão que, se a gente olha para ela, com um microscópio, assim, ela pode parecer uma questão isolada, mas para mim ela é uma questão intrinsecamente ligada à crise climática, enfim, por conta disso desse histórico que eu acabei de comentar. Então, acho que essa foi uma grande inspiração. Vou tentar ser breve nas outras duas. Acho que a outra segunda grande inspiração Você me perguntou sobre os territórios, né? Eu não estou viajando 100% na minha resposta. Nossa, dos personagens. Estou viajando há 10 minutos. Enfim, esses personagens são frutos, né, também desse território. Você falou uma coisa que você falou do agro e Eu sou do Centro-Oeste de Brasília, Nossa, então verdade. me leva totalmente para um lugar. Meu livro é muito ambientado numa cidade inspirada na Chapada dos Veadeiros. E era o lugar que eu mais ia em Brasília. Eu sempre ia de Brasília para Chapada todo fim de semana. E assim, é muito triste a gente foi vendo ano após ano, sempre que a gente ia ali de Brasília para Chapada, cada vez menos cerrado e mais monocultura, mais plantação de soja, assim, você vai passando, é tudo rasteirinho, aquelas plantações enormes, por quilômetros e quilômetros, antes de entrar no Parque Nacional mesmo, né? Tudo que fica antes do parque, a vegetação foi mudando assim completamente, você fica chocado no caminho. Ai, que triste. Aí você falou, veio a imagem na minha cabeça direto. Nossa, ai, que triste. Eu nunca fui pra lá, mas... Assim, é lindo, obviamente, quando você entra no Parque Nacional, muda completamente, porque a área é protegida, mas antes do parque, já tá mudando tudo, assim. Ai, que triste. É uma região tão importante, né? Sim. Pra todas as nossas águas vêm do Cerrado, então... Exato. Enfim... Mas, e aí, sobre os outros territórios, né, São Paulo vem muito dessa minha, ansiedade, vou chamar assim, para resumir, de imaginar o que vai ser essa cidade daqui 10 anos, né, se a gente já não tem água. Se a gente já não tem água, se a gente já tá vivendo um microclima de deserto hoje, né, em novembro, que era para estar chovendo bastante, né, o que vai ser daqui 10 anos? E eu acho que outra camada que eu tento trazer, assim, nesse apanhado de São Paulo, é a noção de que muita gente aqui, eu moro no centro, né, de que muita gente aqui já vive o fim do mundo, né, então às vezes eu sei que agora virou quase um clichê falar isso, né, tipo, não, porque olha, os indígenas já vivem o fim do mundo desde 1500 e tal, o que é verdade, né. Mas foi uma coisa que, quando eu mudei para o centro, no caso, eu percebi, falei, não,
não é só eles também, mas veja, o pessoal que tá vivendo aqui embaixo do minhocão, que tá, sei lá, catando papelão e vivendo muito abaixo da linha de pobreza, eles já vivem o fim do mundo já acabou para eles. E é por isso que a crise climática, também por isso que a crise climática precisa nos comover, nos mover a gerar outros projetos de mundo. Não é só porque o mundo está ficando inviável para a classe média. Não é só porque a gente está matando os grandes mamíferos e as abelhas. É porque esse mundo tal qual ele já não é viável para muita gente, para a maioria das pessoas, né? Então, enfim, teve isso. Quanta coisa por trás, né? Para até a gente criar um espaço dentro da narrativa. E esse terceiro lugar que é Barcelona, que eu morei, né, em Barcelona, morei um tempo na França e tal, então é uma região, morei no sul da França, uma região ali que eu conheço bem, transitava muito naqueles territórios. E aí, quando eu estava escrevendo, a França, enfim, a Europa está virando um território cada vez mais xenofóbico, né? E eu também associo a xenofobia com a crise climática. E também vejo como uma situação que vai piorar, com certeza, né? Porque a crise climática a gente vai ter grandes deslocamentos. A Europa não é o lugar que vai ficar pior, assim, né? Mais inabitável. Então, as pessoas vão chegar para lá e vão chegar até a Europa e, óbvio, a xenofobia vai aumentar. E vai ser aproveitada pelos discursos de ultradireita, como já acontece. E aí, enfim, estava com isso na cabeça. E aí, quando eu estava escrevendo, foi aprovada na França uma lei. Agora me fugiu o nome da lei, mas ela tá no livro, assim, acho que é Bardella, se eu não me engano. Que dificultava muito, enfim, a vida, né, dos imigrantes ali no território francês. E mesma coisa, assim, foi uma coisa sobre a qual eu já estava pensando, estava começando a rascunhar, e aí começou a acontecer na França. Eu falei, olha, tá vendo como tá tudo tá relacionado já. Relacionado, conectado, e como a Gi bem disse, assim, eu achei essa articulação genial. A gente não pode separar o micro do macro, né? Exato. E aí, trazendo um pouco aqui para o hoje em dia, que você falou dessa pesquisa que foi para o seu livro, que é tão intensa, a gente está também com a Gi. Eu vou direcionar uma pergunta para você agora, que o episódio vai sair nos dias da COP30, e a Gi está lá, né, participando aí da delegação brasileira, então vai participar com as econarrativas. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, então, como você define o que é uma econarrativa e qual a importância que você acha que a literatura, você estava falando tanto da literatura quanto do cinema e outras criações artísticas, qual a importância disso quando a gente pensa em negociações climáticas ou em falar sobre o clima? Você que está indo lá, então, falar nesse lugar tão importante. Bom, eu vou pegar o gancho aqui no que a Mari falou sobre criar mundos, né? Tudo é narrativa. Quando ela traz, por exemplo, que as plantations aqui, a monocultura, o processo até de um jardim. Um jardim já é uma leitura de mundo da natureza, né? Então, tudo isso é uma narrativa. Eu sempre trago esse livro também maravilhoso, chama Ferro e Fogo, que é uma biografia da Mata Atlântica. Sensacional o livro. E ele começa com é um historiador, né? E ele começa com essa dificuldade de como contar a história de um bioma. E ele traz que quando o Von Martius e o Darwin vieram conhecer a Mata Atlântica, eles têm registrado que eles não tinham palavras para descrever. Era assim, um Deus desconjurado. Que Deus foi esse que fez algo que eu não consigo ler? Então, tem uma leitura de mundo, porque assim, a Europa ela tem uma leitura do que a gente chama de pastoral. Assim, já é como se essa literatura, essa narrativa escrita, ela já crescesse com esse mundo que já é dominado nessa pastoral. E a gente que, né, os nossos povos originários tinham outras narrativas orais, narrativas onde o peixe fala, onde o rio é meu avô, onde a montanha é meu parente, onde e isso a gente não tinha, essa narrativa ela ficou escondida. Porque ela ficou, além dela ter ficado oral, por exemplo, hoje que a gente tem acesso a informações de como a Amazônia, ela foi plantada e criada junto com as pessoas que moravam ali, né? Que a seleção do milho, tudo foi uma seleção de árvores e florestas pela questão do alimento, pela questão do estar ali. Então, são narrativas de mundo que não cabem só a literatura, a história que a gente conta, cabe ao mundo que a gente cria, que a gente come,
que a gente bebe, que a gente anda na rua, né? Então, eu acho que esse nosso papel é trazer, como você falou, olha quanta pesquisa tem por trás do livro, é trazer a lente. Então, quando você traz pergunta o que é econarrativa, ela já vem dessa lente ecocrítica, que é o que a gente estuda. O que é a ecocrítica? A ecocrítica é a lente ecológica sobre a cultura humana, sobre um evento, sobre um poema, sobre... A gente tem uma lente ecológica crítica sobre o que a gente está vendo, né? Então, essas econarrativas, elas são histórias que elas vêm conciliar a cultura com a natureza. Porque as histórias que a gente conta, na maior parte das vezes, são histórias separadas, onde eu, enquanto homem, vou usar essa palavra aqui propositalmente, eu estou no sofá da minha casa, vendo o Animal Planet ali, a Cheetah correndo atrás, e aquilo tudo foi montado. O selvagem, ele é montado para agradar meus olhos culturais que não pertencem àquilo. Então, as econarrativas, estou falando bem geral, são histórias que elas vêm questionar essa separação da cultura com a natureza. Então, a gente tem desde... eu sempre falo, é até a epígrafe da minha tese, eu sempre trago, a Mari já deve ter ouvido 1000 vezes, que é do Bruno Latour, ele diz, é como se o cenário... O que é essa era que a gente chama de intrusão de Gaia, da Isabelle Stengers, que é essa Gaia que intrometeu em tudo. O que é isso? E ele diz, é como se o cenário subisse ao palco para compartilhar a cena com os atores. Então, a econarrativa, ela pergunta, tá, essa praia que tá aí, ela é só uma praia? Quem são você? É só a praia pro seu beijo, do seu protagonista com... Ou tem histórias ali que a gente precisa, através dessa lente, trazer à tona, contar, entender. Então, eu acho que ela é mais uma provocação, a econarrativa, do que uma definição. É quando a gente usa essa lente crítica para compreender as histórias que a gente está contando. Legal, me parece também um ponto diferente de observar, né? Como você disse, de trazer, tem esse cenário, as pessoas estão lá, olhar para esse cenário, então é ajustar um pouco também o olhar, né? Para onde a gente olha, para onde a gente dá atenção. Eu sempre brinco com essa imagem, realmente, de mudar, tirar a câmera, né? Porque a nossa câmera, ela é antropomórfica, assim. Não é a palavra antropomórfica, né? Não é essa a palavra. A câmera, por exemplo, eu olho a partir... O meu olhar, a minha lente, ela vê a natureza enquanto cenário. As árvores que estão ali na minha rua, elas são cenário da minha historinha humana. E o que é essa... Se eu coloco a câmera na mão da árvore, por exemplo, só uma provocação, que história ela vai contar sobre mim? Se eu coloco a câmera no peixe... Então, é você ir provocando pontos de vista diferentes, que o Bruno Latour, vou trazer ele de novo, ele chama de a quarta ferida narcísica, que a primeira foi a Terra não é o centro do universo, a segunda ferida foi o homem vem do animal, do macaco, a terceira é a ferida freudiana, que tem todo o inconsciente que domina a sua mente, e a quarta é a ferida do clima, que é assim, você não é tão importante, porque a crise climática, na verdade, ela é uma crise humana. Né? Ela é assim, as pessoas, a gente traz o jargão salve o planeta. Na verdade, o planeta sempre atravessou mudanças climáticas, eras glaciais, aquecimentos, e o planeta ele está enfrentando uma primeira crise causada por uma escolha de vida humana, né? Que a gente nem pode falar da humanidade, porque eu vou trazer o Krenak, por exemplo, que fala, existem muitas humanidades. Então, uma escolha de vida, uma narrativa de mundo que causou essa crise geobiológica, que está aquecendo uma entidade, se chama planeta Terra. Só que esse planeta ele vai atravessar isso. A maior ameaça ao planeta seria uma bomba de urânio. Aí a gente vai pensar em, cara, o que vai acontecer com o elo do sistema solar? Mas a crise, o que a crise climática faz? Ela aquece um planeta num grau que não é favorável à vida humana. Não é favorável à vida humana e de todos os companheiros que a gente está levando junto para o buraco. E tem também uma faixa de oxigênio muito sutil que a gente vive e que permite a nossa existência. Por isso que eu sempre gosto do James Lovelock, quando ele traz isso, que nós somos a atmosfera. Ele até traz essa imagem que eu gosto de trazer, assim, fazendo xixi líquido, por exemplo. Por que será? Será por uma evolução? Porque essas teorias, assim, elas são como se diz...
tem uma palavra que me fugiu agora, mas elas questionam também a teoria da evolução, né? Tem outras teorias, porque a teoria da evolução darwinista, que é maravilhosa e trouxe tanta coisa, mas ela é uma teoria imperialista. Tem tantas outras histórias que não são de competição, que são de colaboração. A própria história das árvores. As árvores se ajudam pelas raízes, né? Ninguém solta a raiz de ninguém. Elas se seguram, elas avisam. Eu adoro essa expressão, é muito boa. Ninguém solta a raiz de ninguém. Elas avisam se está vindo um predador, elas têm toda uma rede de comunicação. E são histórias que estão ali e que a gente não estava olhando. Então, só para voltar no xixi, que eu não me perdi, que o James Lovelock, ele fala... talvez a gente faça xixi líquido para injetar nitrogênio na Terra. Porque talvez nós estamos aqui servindo a atmosfera. Assim como nós estamos servindo as bactérias que nos habitam, né? A gente acha assim, eu sou uma... Não, você é um poço de bactérias que habitam no seu corpo inteiro, no seu intestino, que elas determinam muita coisa sobre você. Então, para fechar, eu acredito que econarrativa seja essa mudança de perspectiva, de baixar a bola antropocêntrica e perceber que você está vivendo com outros seres com o mesmo direito de sujeito à vida, e a gente passa pelo direito, e como são as histórias a partir daqui. Legal. E aí, em relação justamente quando você está criando, talvez isso então chegue para as pessoas como uma forma de justamente mostrar que existem outros olhares possíveis, né? Outras formas de ver, outras formas de estar no mundo. Acho que um pouco por aí, né? E pensando em tudo que você falou, seu próximo livro, ele vai por esse caminho também? Eu tô curiosa. Ai, que bom que você perguntou, que eu quero fazer jabá também pra gente. Então, eu decidi, assim, porque só fazendo um resumo, como eu falei, eu comecei com Guerreiras de Gaia, eu não era da literatura, eu nunca pensei em ser escritora. Eu escrevi um livro para trazer esse universo com o pouco que eu sabia. Naquela época, com 19, 20 anos, eu publiquei muito nova, com 24 anos, o Guerreiras de Gaia. E aí é mais de uma década, um pouco mais, é que eu não tô falando a verdade. Trabalhando isso, né, em escola. Anos. E nisso eu escrevi um livro, né, que a gente se conheceu pelo Machamba, né? Sim. Que é um livro que aborda isso, de certo sentido, que é uma perspectiva de mundo, de estar neste mundo e ir achando padrões de narrativas civilizatórias por esse mundo e que machucam. Essas narrativas machucam ali, porque a personagem viaja e ela vai reeditando esse machucado civilizatório que ela viveu na fazenda lá em Minas Gerais, onde ela cresceu. Então, eu estava ali falando nas mesas, né? Eu tive uma alegria de falar em muita mesa com esse livro, acho que conheci vocês duas até nesse contexto. E eu tive um momento que eu falei, não é sobre isso. Eu falei, cara, não é sobre isso, porque eu sou mãe, né? Eu sou mãe, voltei a ser estudante. E aí você tem que viajar, você tem que deixar sua casa, A gente sabe que a literatura, a gente faz por amor e não por dinheiro, a gente sabe disso. E eu falei, cara, não é sobre isso. Para eu sair da minha casa, tem que ser por um propósito que eu realmente acredite, assim. E eu tive esse momento interno, e aí veio a pandemia... E foi uma volta, um mergulho que eu falei assim, para eu voltar à literatura tem que ser por isso. E aí eu ganhei o famoso PROAC, Santo PROAC, e eu escrevi o Guerreiras de Gaia 2. Eu escrevi... Olha só, gente, o prazo apertado nem sempre ele é ruim, né? Não é ruim. Não. Ele coloca a gente para fazer. Sim. Eu acabei conseguindo finalizar com atraso e terminei, mas assim, agora eu vou lançar, acredito que no ano que vem, só que é um lançamento do Gaia 2, a gente já está reeditando um. E eu tenho conversado com leitores antigos meus que cresceram com o livro, eles, não muda isso, porque eu falei, eu tô mexendo em algo que já existe, né, mas eu vou trazer algumas atualizações, e vai vir o filme também, que era um projeto que eu tinha no passado, e que tava ali, não ia, e como a Mari falou, agora parece que, né, o mundo tá interessando. E eu falei, sim, eu tenho esse. E aí a gente vai fazer esse lançamento, que eu não sei qual é antes ou depois, mas a gente vai fazer E eu tô muito porque, olha, Isa, eu quero trazer isso aqui, já que você falou nisso. Quando eu entrei na literatura, eu lembro que existe um preconceito contra a literatura infanto-juvenil. Na literatura existem muitos preconceitos. Sim. E eu lembro que a Mari, eu acho que já chegou, a gente já chegou a conversar sobre isso.
E eu escutei coisas assim, que eu nem quero reproduzir aqui, e que eu meio escondi isso para eu ser aceita. Eu quero entrar aqui na terapia coletiva, entendeu? Venham com a gente para essa conversa. Porque eu falei assim, não, para eu ser aceita, eu tenho que fazer literatura séria. Aí volta o sério que você falou. Muito isso. E aí eu tenho que fazer o que é literatura, o que não é. A linguagem, eu tenho que trabalhar. E eu adoro trabalhar a linguagem, eu adoro inventar palavra. Eu adoro, mas eu falei assim, cara, mas isso não é motivo suficiente. A literatura para minha vida. A vida, para mim, é o que eu vou expressar da minha experiência de estar vivo. E eu falei, isso não pode se resumir a eu ser aceito por um nicho. Eu nem sei se nesse país as pessoas leem. Assim, a gente tá querendo ser aceito. Pra eu ser aceito, assim, sabe? Hoje eu vou pegar emprestado. Eu já passei por essa mesma travessia que você tá falando, essa do chegar, o que eu faço pra ser aceito? E depois entender, nossa, não, gente. Não precisa. E eu pude viver um pouco, né? Que o Machamba, ele ganhou um prêmio, então eu pude estar nas mesas. E eu falei assim, cara, a minha vida, que é muito rica de existência, não pode se resumir a ser aceita. Não pode. Que legal você trazer isso. E aí eu falei assim, então eu me sinto recomeçando, eu vou... depois do Machamba, assim, agora eu vou relançar um livro Young Adult. Maravilha. E é o que brilha os meus olhos. Ai, que demais. Tô doida pra ler. Sim. E acho que muita gente também. Gente, a gente já tá se encaminhando pro fim. Olha só, passa muito rápido. Eu queria pedir, assim, antes da gente encerrar, uma dica pra vocês. Quem se interessa por esse tema, sejam leitores, pessoas que gostam de filmes, ou vocês querem trazer algo, assim, pra assistir, pra ler, pra quem tá atrás de bons livros que trazem algo sobre clima, sobre narrativas de mudança, de transformação. Vocês querem deixar alguma dica? Várias. Vocês querem deixar umas 3, assim. Que aí a gente deixa de dica para quem tá ouvindo a gente buscar outras leituras. Posso indicar o Ficar com o Problema ou você quer ficar com essa? Porque essa eu sei que a gente compartilha, né? Sim. Ficar com o Problema. Então, Ficar com o Problema da Donna Haraway, fazer parentes no Cthulhu Seno. Enfim. Não vou falar nada, só leiam. Não se assustem, é um calhamaço, mas é um calhamaço lindo que vai mudar a vida de vocês. Depois a gente conversa. E que ela ousa também na escrita acadêmica, né? O que a Mari estava trazendo da música, dessas interfaces que você... Ela ousa isso na escrita acadêmica, que é muito interessante. Ela faz teias de conexões na própria escrita acadêmica. Sim, exato, E, cara, eu acho que ouvindo a Gi falar, eu fiquei com vontade de indicar também o Overstory, que é A Trama das Árvores, do Richard Powers, que é um livro muito lindo, assim, e que conta... Eu acho que ele consegue fazer essa relação do micro com o macro, e ele traz muito a perspectiva das vivências humanas passando pelas árvores. Claro que tem um momento antropocêntrico ali, porque não tem como não ser, né? Enfim, acho que também não precisa necessariamente querer escapar a todo custo. Mas é um livro muito bonito e que... Agora, eu não sei se é nesse livro, Oceano do Mancuso, mas me veio uma frase quando você estava falando, que eu acho genial, que é... Né, que a gente sempre tem essa impressão que a gente jardina as árvores. Mas foram as árvores, né, o verde, que criou a atmosfera, que permite a nossa existência. E como a gente falou, a gente presta muitos serviços para o reino vegetal, né? Então, será que a gente que jardina as árvores ou as árvores que jardinam a gente? Eu achei essa provocação, assim, muito, muito interessante. E já que a gente está falando de seres mais que humanos e narrativas esquisitas, assim, outras formas de pensar a narrativa, acho que eu posso terminar com a Vinciane Desprez e a Autobiografia de um Polvo. A Vinciane Desprez, ela é genial em tudo que ela faz, assim, ela é uma psicanalista, psicóloga, quer dizer, desculpa, ela não é psicanalista, ela é psicóloga, se eu não me engano, ela é do comportamento, e aí ela fala de luto, mas ela também fala de pássaros, mas ela também fala de outros animais, e ela tá sempre, né, na Autobiografia de um Polvo, ela conta a história de um polvo, de uma comunidade que acompanha um polvo. É uma história que se passa num contexto de crise climática, mas eu acho que é uma das primeiras na qual eu enxerguei uma esperança, e não uma esperança naif, assim, mas uma esperança concreta, bonita, assim, de ficar com o problema e fazer junto com o problema, né, e ver uma vida ali acontecendo.
E eu ouvi várias entrevistas com ela sobre esse livro, porque eu sou apaixonada por esse livro. E ela se propõe um desafio que é muito interessante, que é de pensar a polvalidade do polvo. Então, quando ela está escrevendo, ela não está pensando, vou registrar o polvo aqui da minha perspectiva humana. Mas não, vou registrar o polvo da perspectiva do polvo, né? O que isso significa. Enfim, leiam, é maravilhoso. Gi, agora Muito 3 bom. dicas, então, rapidinho pra gente fechar. Vamos lá. Bom, eu queria trazer um livro que eu gosto muito, porque eu uso muito ele na minha pesquisa, que é o Global e o Planetário, do Chakrabarty. Ele tá pela Ubu, porque eu acho que esses livros ajudam a gente a pensar em categorias. Eu, pelo menos, gosto, eu preciso. E ele traz essa diferença que Mari falou muito, eu trouxe um pouco aqui, que é entender o que é o planeta enquanto entidade cosmológica, entender o que é a Terra enquanto essa rede vivente e enquanto é o global, que é a narrativa civilizatória do que fizemos aqui. E para a gente começar a separar o joio do trigo, eu acho muito rico. Eu poderia trazer 1000 livros aqui. Eu vou trazer os que eu citei muito o Bruno Latour, Diante de Gaia, que é uma coleção das palestras dele. A Isabelle Stengers e o Bruno Latour trabalham a ideia de Gaia enquanto uma entidade filosófica que invadiu tudo, que é esse planeta Terra, que inclusive invadiu o podcast aqui da E eu poderia trazer 1000 referências de filmes aqui. Leiam a pesquisa. A gente está lançando essa semana Clima em Cena. A gente traz filmes nacionais. Mas como aqui é livro, eu queria trazer o livro dessa nossa mestra amiga, que é o Carga Viva, a Ana Rush, que ela traz esse livro que são 2 temporalidades atravessadas por esse território, que é o Batuba. A Ana tem também toda essa pesquisa, esse lecionar, esse falar, para atravessar a história de um romance. Sim. Então, a Ana é maravilhosa, inclusive. Quero trazer ela aqui pessoalmente. A gente ainda não conseguiu coincidir datas dela em São Paulo, mas quero muito a gente conversar também. Maravilhoso. E Jabá, sigam o meu Instagram, @Gisele Mirabai. Eu tenho feito vídeos, eu tenho tentado, além de tudo, virar blogueira. Olha aí. Então, eu tenho tentado fazer vídeos curtos com pequenas pílulas que tratem desses temas que são muito profundos. Maravilha. Então, gente, procurem a Gisele Mirabai nas redes, procurem a Mariana Brecht, leiam Foi Acabar Bem na Nossa Vez, Machamba, Guerreiras de Gaia, e logo vem aí Guerreiras de Gaia 2, pra gente ficar de olho. Gente, muito obrigada pela presença, pela conversa, adorei bater esse papo com vocês e adorei a gente debater algo tão importante, né, que acaba sendo falado menos do que deveria. Então, muito obrigada por trazerem um pouquinho do conhecimento de vocês pro podcast. Imagina. Obrigada, Isa. Parabéns pela iniciativa. Espero que dure muitos e muitos anos. Sim, espero que sim também. Amém. Obrigadão, Isa. Obrigada por acolher esse tema aqui, deixar a gente invadir, ocupar esse espaço. E muito feliz em estar com você, Gi. Obrigada, Mari. Pensamento ecológico é pensamento em rede, né? Então, ele é todo mundo junto mesmo. Maravilha. Obrigada quem ouviu a gente até aqui, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.